paz do Senhor. Glória a Deus. Quantos podem dizer graças a Deus? Amém. Que alegria poder estar na presença do Senhor para celebrar o seu nome, e o seu nome é digno de toda a honra, de toda a glória e de todo louvor. Graças a Deus. Meus irmãos, com muita alegria, nós vamos a uma exposição bíblica no Evangelho de Mateus, capítulo de número 6. Vamos ler os versículos 22 e 23. Eu tenho o costume de fazer a leitura aqui com Almeida Corrigida Fiel, ACF. Nós vamos fazer a leitura de dois textos bíblicos, tanto em Mateus quanto no Evangelho que Lucas escreveu. Os versículos de Mateus 6, 22 e 23 diz assim: os olhos são a candeia do corpo, ou a candeia do corpo são os olhos, de sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão tais trevas? Agora nós iremos para Lucas, capítulo de número 11, versículos 34 e 36. A candeia do corpo é o olho. Sendo, pois, o teu olho simples, também todo o teu corpo será luminoso. Mas se for mau, também o teu corpo será tenebroso. Se, pois, todo o teu corpo é luminoso, não tendo em trevas parte alguma, todo será luminoso, como quando a candeia te ilumina com seu resplendor. É isso, é até 34, 35 e 36. Você pode fechar os seus olhos, curvar a sua cabeça. Obrigado, Jesus, pela oportunidade de abrir a sua palavra para nela meditar mais uma vez. Que o Senhor toque os nossos corações nesses instantes finais da nossa reunião. Nós pedimos isso em o nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, esse texto, na verdade, faz parte de um contexto fundamental para a fé cristã. A fé cristã é fundamentada no Evangelho, e o Evangelho precisa ser entendido sob duas perspectivas: a vida de Cristo e os ensinamentos de Cristo. Então, já disse isso e repito, tanto a vida de Cristo, seu nascimento, sua vida, morte e ressurreição é evangelho, quanto os seus ensinamentos. Esse momento é um momento crucial, fundamental, extremamente necessário para a vida daqueles que iriam defender essa fé que foi outorgada a eles, os discípulos de Jesus. Principalmente o texto de Mateus, nós lemos no capítulo 6, mas esse contexto se inicia no capítulo 5. E eu faço questão de repetir que o versículo 1 do capítulo 5, a Bíblia diz que Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte
e os seus discípulos, e falava para seus discípulos. Então, o capítulo 6 de Mateus, se você quiser deixar fixado, Osman, pode deixar os versículos 22 e 23 do capítulo 6 de Mateus. O capítulo 6 de Mateus, ele é parte de um ensinamento que era um contexto de discipulado fundamental para os seus discípulos. Os ensinamentos do Sermão do Monte foram extremamente necessários para o desenvolvimento da fé dos discípulos, principalmente naquele momento. E é a base, a estrutura para o entendimento e o fortalecimento e o desenvolvimento da nossa fé. Então, se essa mensagem tem um endereço, esse endereço é exatamente o coração de quem se alistou para ser discípulo de Cristo. Aqui a gente faz uma divisão, uma separação entre quem de verdade quer ser discípulo de Cristo ou quem quer estar envolvidos com as paixões da multidão. Para as paixões da multidão, só o que está aparente serve, só o que é temporal serve. Para os discípulos, eles querem ir um pouco mais, eles querem entender a missão e o propósito pela qual Cristo veio a essa terra para morrer. Porque a verdade é uma só. Jesus não veio a essa terra para resolver os nossos problemas, porque os nossos problemas somos nós que resolvemos. Jesus veio a essa terra para resolver o pecado. O Evangelho pode ter partes empolgantes, apaixonantes, mas a realidade pura do Evangelho é que Cristo veio para resgatar o homem da condição de perdição. E para isso, a gente precisa estar com os nossos ouvidos atentos e uma disponibilidade de se alistar para ser discípulo de Cristo. Então, essa mensagem e esse texto, e esse contexto desse texto, é para quem é discípulo de Jesus, ou no mínimo pretende ser. Veja que esta é uma sentença que Jesus profere para os seus discípulos. Se os teus olhos forem bons, Jesus está, de forma bem clara e resumida, falando para os seus discípulos a respeito de bons olhos. E coloca isso para que eles decidam. Coloca como uma propositura condicional. Ele dá uma certeza. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Jesus dá a garantia da colheita de um resultado necessário para cumprir o propósito dos discípulos de Jesus nessa terra. Porque não era só carregar o título de discípulo, tinha uma missão. Não é só carregar a carteirinha de membro da escola cristã. Tinha uma missão, e uma missão que exigiria de todos os discípulos uma responsabilidade muito grande, começando a partir da sua visão. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Jesus, em Mateus 5,14, ele diz: vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Então, para que esse propósito se cumpra, é necessário voltar às condicionantes. E a condicionante, nesse contexto, a condicionante é essa. É a escolha por ter bons olhos. Então, se na identidade que caracteriza um discípulo,
precisasse ter uma característica específica, a característica seria essa. Os discípulos de Jesus é luz do mundo porque tem bons olhos. Se eu sou discípulo de Jesus, mas eu não tenho bons olhos, o contrário de bons olhos é maus olhos, ou olhos maus. Se eu tenho olhos maus, ou se eu não tenho bons olhos, eu tenho trevas. Então, aquilo que eu abasteço em mim mesmo não consegue cumprir o propósito para o qual eu fui chamado. Porque não faria sentido nenhum você ser adepto de uma fé que não te levasse a um propósito eterno. O cristianismo se nivelaria com as outras religiões se o propósito pregado, a proposta, não fosse a redenção da raça humana, para morar com o Criador. Porque outras religiões têm propostas de redenção da raça humana, religiões e filosofias. Agora, a proposta do Evangelho é que você seja um discípulo propagador dessa mensagem eterna de redenção da raça humana. E isso, irmãos, é uma realidade séria e que nós precisamos. Baseado no tema contemplação, nós precisamos refletir. Para cumprir o propósito estabelecido de ser luz do mundo, é necessário ter bons olhos. Então a gente entende que a visão que nós temos de Deus, da vida, de nós mesmos, da rotina da vida, afeta completamente a constituição do nosso ser. Então, quanto mais eu me apego aos ensinamentos bíblicos, quanto mais eu me apego ao Evangelho, à pureza do Evangelho, mais eu consigo absorver o caminho, absorver as ideias desse caminho, de onde eu preciso passar para que eu possa cumprir o propósito. Aqui Jesus está dizendo, a visão, a forma como você vê a sua vida, vê a vida do próximo, a forma como você vê a vida no seu cotidiano, tanto as coisas ordinárias, como as coisas extraordinárias, a forma como você vê a Deus, a forma como você vê a manifestação do poder de Deus, a forma como você vê, afeta a constituição daquilo que está dentro de você. O que está sendo construído dentro de nós. O que está dentro de nós que poderá sobrar, transbordar. A medida que está dentro de nós, ela pode transbordar e ela só transbordará para cumprir o propósito se ela for luz. Se essa medida que está em mim, constituída, instituída dentro de mim, for luz, então eu cumprirei o propósito. Pega isso, porque isso aqui dá trabalho para pensar. Eu preciso voltar os meus olhos para o Evangelho, comer, absorver, me envolver, para que eu possa desenvolver uma fé racional, básica, fundamental, para que eu tenha o entendimento daquilo que eu sou de verdade, irmão. Senão a gente vai fazer parte de igreja, hoje, amanhã e depois. E qual sentido tem isso para você? Está aí sentado no banco, cantando um hino, ouvindo louvor, batendo palma, fazendo e acontecendo, mas não faz sentido. Se não fizer sentido para você, quando é que você vai se envolver com evangelização? Nunca. Porque você só pode se envolver com evangelização se fizer sentido para você. E só vai fazer sentido para você. Só vai fazer sentido para você se você passar pelos parâmetros já determinados pelo Evangelho. Veja, dos 5 sentidos do corpo humano, o sentido que mais pode afetar a constituição do seu ser é a visão.
A audição te permite ouvir e perceber sons. O olfato te permite sentir cheiro e identificar cheiro e odores. O paladar te permite saborear e identificar sabores. O tato te permite sentir textura, temperatura e pressão. Só a visão é o sentido mais completo para afetar a constituição do seu ser. E Deus sabe disso. Quem fez os olhos? Foi Deus. E são células complexas. Se a gente pudesse dizer, tem aí no Google, depois você pesquisa, porque uma câmera hoje, a câmera de telefone, eu acho que a mais atualizada está nesses novos smartphones aí, talvez não chega a 20 megapixels, não sei, talvez não chega a 20. Os olhos certamente ultrapassa isso, foi Deus que fez os olhos, e se você percebeu, Deus colocou os olhos num lugar geográfico do corpo, que Ele foi perfeito em fazer. Você já se imaginou aquele pensamento de criança que todo mundo tem? Se os seus olhos fossem em outro lugar, se Ele trocasse de lugar com as orelhas, se Ele trocasse de lugar com a boca, se os seus olhos fossem nos pés, se os seus olhos fossem no joelho, ou se fosse na nuca, os olhos estão exatamente no lugar onde deveria estar. Porque Deus, para tudo, tem uma lição para nos ensinar. É por isso que Jesus está dizendo que se você tem bons olhos, todo o teu corpo terá luz. Então grava isso, por favor. A visão que nós temos de Deus, de nós mesmos, da vida, e da vida ordinária e extraordinária. A visão que nós temos do nosso próximo, a visão que nós temos da família. Se os nossos olhos forem bons, a visão que nós temos dessas coisas vai afetar toda a constituição do nosso ser. Agora, Jesus usou essa metáfora porque é muito importante. O olho é um órgão importante, como eu estou dizendo. No texto, o olho é uma figura de linguagem. Os olhos exercem importância fundamental para o funcionamento do corpo. É um órgão complexo e vital para o desenvolvimento do ser humano. Fundamental para a percepção de tudo que está à sua volta. É através dos olhos que nós enxergamos, temos as orientações de direção, noções de espaço e outro. Mas é claro que Jesus está usando uma metáfora, uma figura de linguagem para explicar uma verdade espiritual fundamental para nós. Bons olhos. Se tiver bons olhos, todo o teu corpo terá luz. Agora, o que é ter bons olhos? Antes, a gente precisa saber. Porque talvez a gente até se enquadre naquilo que é ter maus olhos. Alguma sentença sobre maus olhos, que é oposto de bons olhos. Quem tem maus olhos é cheio de soberba. A soberba é a resposta de um coração egoísta. Esses dias eu ouvi uma neurocientista dizendo, uma das definições filosóficas para o egoísmo é, primeiro eu, depois os meus e nada para os outros. Essa é uma das respostas do egoísta. O soberbo caminha e toca no mesmo tom, na mesma nota. Por que que o soberbo é soberbo? Porque ele tem olhos maus, segundo Cristo. Porque o soberbo vive nas trevas de que a vida gira em torno do seu umbigo. E nós, seres humanos, nós somos tendentes a sermos soberbos. Desde criança. Se você não ensina a criança no caminho que deve andar, ele consegue desenvolver, seja menina ou seja menino, ele consegue desenvolver a soberbia e dá trabalho depois para resolver. Eu conversei com um rapaz que tem um trauma e ele trata com terapeutas, porque ele foi filho único durante muito tempo. E depois, nos 15 anos, o pai dele teve filhos, mais 2 filhos, e ele tem um trauma, uma mancha
na sua vida porque ele não conseguia se socializar com seus irmãos até hoje. São 3 adultos e eles não conseguem se socializar. Esse amigo meu, esse colega meu, que me confidenciou isso, me disse que ele chora de raiva, porque a soberba faz ele uma pessoa carrancuda. E ele olha para os outros, mas não consegue chegar naquele ponto em que os outros são. E os outros 2 irmãos são amicíssimos. E ele não é amigo. Porque ele alimenta o seu corpo, a sua vida, com esse olhar de soberbia. Então, quem tem maus olhos é cheio de soberba. Quem tem maus olhos sobram em arrogância. Arrogância é petulância. É mais do que falta de educação. Arrogância é ausência de gentileza. Arrogância é uma prepotência, permitam-me a palavra, desgraçada, sem a graça. É uma prepotência sem a graça. E cada vez que a humanidade caminha a passos largos para a destruição, mais a gente vê pessoas que desenvolvem essas características que não são virtudes, são defeitos. Quem tem maus olhos tem a sua vida baseado na inveja. E o problema da inveja, o pastor disse aqui esses dias, não é ter uma camisa igual à do outro. É não querer que o outro tenha aquela camisa. O problema da inveja é isso. Aí uma vez eu estava ministrando na escola bíblica, falando sobre inveja. Aí teve uma irmã que falou assim, estou olhando aqui, fazendo meus cálculos. Eu nunca tive inveja. Falei, que bênção, irmã. A senhora podia, assim, ir direto para o céu. É uma santa, está no meio de nós. Né? Vamos. Uma outra tinha, porque nesse mesmo dia a outra tinha dito que ela tinha o dom de perdoar. Olha, não conhecia esse, hein? O dom de perdoar. Eu não sabia que estava convivendo com pessoas tão perfeitas ao meu lado, eu não sabia disso. Mas, obviamente, eu encaminhei ela nas diretrizes do Evangelho e da Bíblia para que ela entendesse que nós, seres humanos aqui, nós todos estamos propensos a desenvolver essas características, principalmente de maus olhos. Porque a inveja é um mal que roda a gente bem de perto, irmãos. Bem de perto. Começa como? Com a comparação. E a gente insiste em fazer comparações. Tem pessoas aí tratando, fazendo terapia por conta das comparações. Todos nós. O que a gente precisa fazer? É essa batalha diária de repreender essas setas malignas da carne, porque às vezes a gente pensa que tudo é o diabo e é a gente mesmo que quer caminhar por essa direção. A gente precisa todos os dias ouvir essa mensagem e nos recobrar da consciência de que isso não é uma virtude para quem é discípulo de Jesus. Com maus olhos, olha isso, com maus olhos, ninguém consegue desenvolver o contentamento e o equilíbrio. Ninguém. O que Jesus está ensinando é mais do que uma lição espiritual para os seus discípulos. É mais do que um preparo para a vida que viria, para as coisas que viria, para os desafios que viria. Jesus está ensinando verdades universais e atemporais. Quem tem maus olhos não consegue desenvolver contentamento. Se não desenvolve contentamento, irmão, vai desenvolver o quê? Me ajude. Ingratidão. Não desenvolveu contentamento, automaticamente vai desenvolver ingratidão. Não tem meio termo. Eu não sou nem ingrato e nem uma pessoa sem contentamento. Não. Ou você é ingrato ou você é grato. Se você é grato, automaticamente você é uma pessoa que desenvolve o contentamento. E o contentamento traz paz para o seu espírito.
Uma pessoa que tem ideia do contentamento, daquilo que é suficiente, daquilo que lhe apraz, daquilo que lhe deixa em paz, ele traz paz e transborda essa paz, por onde ele chegar. É gostoso de conversar com alguém que tem a ideia do contentamento, que tem a noção do contentamento, irmãos. E o discípulo de Cristo não pode decepcionar a nossa fé nesse quesito. Porque Cristo é a medida perfeita de Deus. E Ele é suficiente para nós. Se Cristo não for suficiente, você não aceitou Ele ainda como seu Salvador e Senhor da sua vida. Aplauda ao Senhor por isso, porque essa é uma realidade. Ah não, só Jesus não é suficiente. Ih, irmão, então tá ruim. Está ruim, tem que operar, tem que ir para a sala de cirurgia. Pode estar pregando, cantando, pastoreando, liderando, fazendo e acontecendo. Jesus não é suficiente? Não é a medida perfeita? Se você vive em descontentamento, em desequilíbrio sempre, professando uma fé em Cristo, então tem uma crise de confissão aí. Quem tem maus olhos não consegue desenvolver o contentamento e o equilíbrio. A forma como enxergamos as circunstâncias vai dizer se nós temos bons ou maus olhos. Eu quero ler um texto, Osman, se puder, Jó, capítulo 2, do versículo 8 ao versículo 13. Me ouça, ó. A forma como enxergamos as circunstâncias diz muito se os meus olhos são bons ou maus. Jó, capítulo 2, do versículo 8 ao versículo 13. Se você conseguir, Osman, eu te agradeço. Eu vou lendo aqui. Olhe bem. E Jó tomou um caco para se raspar com ele. Acho que depois de toda a história, né? Capítulo 2, versículo 8, não precisa repetir aqui a história de Jó, porque praticamente todos conhecem. A partir do versículo 2, a partir do versículo 8, isso aí, pode me seguir aí, a partir do versículo 8, eu vou ler provavelmente até o 13. A forma como enxergamos as circunstâncias diz muito, se eu tenho bons olhos ou maus olhos. E Jó tomou um caco para se rapar com ele e estava sentado no meio da cinza. Então sua mulher lhe disse, o que é que ele disse à sua mulher? Não, vamos de novo. Então sua mulher lhe disse, o que a mulher disse? Ainda? Não, irmã, você não falou assim não. Não, as irmãs não falariam assim não. Assim, do jeito que vocês estão falando? Sério, me engana. Ainda retens a tua... Hã? É assim, irmãos, que as irmãs falam? É sim, né? Você imagina que a mulher perdeu tudo, porque a Ziara não fala assim. Primeiro que ela fala forte e alto. Quem fala mais alto lá em casa é ela. Você acha que ela falaria, ainda retens a tua sinceridade assim? Não, porque a visão que ela tinha da vida com Deus, do que estava acontecendo, das circunstâncias, não era com bons olhos. Jó tinha bons olhos, ela não. Aí veja, ainda retens a tua sinceridade, vou dar oportunidade para as irmãs falar. Vamos lá, irmãs? Então sua mulher lhe disse... Não pode também dar corda, né? Não pode dar corda para vocês também, né? E o final, o que ela diz? Ainda mais. Ela diz o quê, irmãs? Vai! Agora elas ficaram bravas, né? Quem entende aqui que essa era a visão da mulher de Jó? Quem entende isso aqui? Quem entende que essas palavras estão cheias da identidade da mulher de Jó? Por conta da visão que ela tinha da vida, de Deus, das circunstâncias. As palavras dela estão entregando ela. As palavras dela estão entregando o que estava instituído, constituído, cheio o seu coração. Essa era a medida dela.
E por que ela tinha essa medida? Porque os seus olhos não eram bons olhos. Porque o seu corpo não tinha luz. A constituição do seu ser não era uma constituição iluminada. Ela fez questão de viver uma hipocrisia de uma religiosidade, porque Jó oferecia sacrifício todos, sempre com seus filhos, Jó oferecia sacrifício e ela provavelmente, certamente ela participava, mas não se converteu. Porque os olhos continuavam maus olhos. Ainda retens a tua sinceridade? Ela reconhece a sinceridade de Jó. E reconhece, em outras traduções diz, amaldiçoa o pronome, o teu Deus, e morre. Por que ela disse isso? Amaldiçoa o teu Deus e morre. Porque até aquele momento, de verdade, Deus era Deus de Jó. Não era dela ainda. Amaldiçoa esse teu Deus e morre, porque o que eu estou vendo é só destruição, não vale a pena. O que eu estou vendo é o aqui e o agora, e o aqui e o agora não faz sentido, e nunca vai fazer sentido mesmo, porque a fé é a prova das coisas que se não veem. Versículo 9, versículo 10. Porém, ele disse, como fala qualquer doida, você fala: receberemos o bem de Deus e não receberias o mal? Em tudo isso, não pecou Jó com seus lábios. Aí veja o versículo 11. Acabou não. Ouvindo, pois, 3 amigos de Jó todo este mal, os amigos de Jó fizeram o quê? Ouviram que tinha vindo sobre ele, vieram cada um do seu lugar. Elifaz o temanita, Bildade o suíta, Zofar o naamatita. E combinaram condoer-se dele para o consolarem. Versículo 12. E levantando de longe o quê? Os seus olhos não o conheceram. Levantando de longe os seus olhos, não o conheceram. E levantaram a sua voz e choraram. Rasgaram cada um seu manto. E sobre as suas cabeças lançaram pó ao ar. Versículo 13. E assentaram-se com ele na terra 7 dias, 7 noites. E nenhum lhe dizia palavra alguma. Por quê? Por quê? Viam. Porque viam que a dor era muito grande. Então, nós temos aqui uma crise instalada. Nós temos uma circunstância adversa. Nós temos aqui muitas perguntas para fazer nesse texto. Nós temos aqui, e algumas delas sem respostas. A única resposta que a gente tem, lendo essa história, é que a forma como enxergamos as circunstâncias, a forma como enxergamos a vida, a forma como enxergamos a nossa fé, a forma como enxergamos a Deus, diz muito se eu tenho bons olhos ou maus olhos. E se eu tenho maus olhos, eu terei certamente as mesmas características da mulher de Jó e dos amigos de Jó. Jó, olha isso, capítulo 31, Osman, versículo 1, capítulo 31, versículo 1, olha o que Jó diz: fiz aliança com os meus olhos, como, pois, os fixaria numa virgem? Jó aqui está falando da sua pureza e da honra que ele carregava, da dignidade que ele carregava como homem de uma só mulher. Mesmo ela não tendo bons olhos, a visão dele era diferenciada. A visão dele era o contrário do que a mulher dele tinha, porque ele fez uma aliança. Ele fez um pacto com os seus olhos. Os seus olhos eram olhos bons. Ele está dizendo, ele está declarando: fiz aliança com os meus olhos, como pois os fixaria numa virgem.
Capítulo 42, ele no finalzinho. Capítulo 42, versículo 5, Osman. No finalzinho ele diz: com o ouvir dos meus ouvidos eu ouvir. Com o ouvir dos meus ouvidos ouvir. Vamos ler? Mas agora te veem os meus olhos. Porque essa era uma realidade da vida de Jó. E ele aproveitou esse momento do culto, que estava ele e Deus, para dizer para Deus isso. Agora os meus olhos te veem. Mas Jó já desenvolvera a característica de um discípulo de Cristo, mesmo sem ter conhecido a Cristo. É isso que diz lá em Hebreus. Mesmo sem ter conhecido a Cristo, Jó desenvolveu o que Cristo quer que os seus discípulos desenvolvam. Se tiver bons olhos, todo o teu corpo terá luz. E essa sentença é uma sentença garantida por Jesus. O que é ter bons olhos? Eu corro para concluir. Ter bons olhos é ter uma visão madura acerca da vida, para as decisões que precisa tomar. Ter bons olhos, segundo Cristo, é ter luz em todo o seu corpo. Agora, primeiro, por que é importante ter bons olhos? Por que é importante ter bons olhos? Porque é muito mal ter maus olhos. Simples assim, né? Por que é importante ter bons olhos? Porque o prejuízo é muito grande tendo maus olhos. O que Cristo quer com a gente hoje, aqui, nessa mensagem, endereçada para os discípulos de Jesus, é que nós busquemos todos os dias essa realidade. Senhor, eu preciso ter bons olhos. Deus nos dá oportunidade, amém ou não amém? Deus nos dá oportunidade, amém ou não amém? Tudo é uma oportunidade. E eu ouvi um pastor dizer que as oportunidades não têm pés, elas têm asas, elas voam. A gente precisa estar consciente das oportunidades que Deus nos dá. Deus está nos dando a oportunidade para ser um candeeiro, para ser um iluminador. Não um sol, mas uma lua que reflete o brilho do sol. Deus está nos dando a oportunidade. Os anjos queriam fazer o que a gente está fazendo, pregar o evangelho. Os anjos queriam fazer. Os anjos queriam estar nesse lugar de ser um candeeiro, de ser um iluminador, de ser um farol. Os anjos queriam, de tão preciosa que é essa oportunidade, não só de receber a Cristo, mas de receber a medida de Deus para oferecer e transbordar na vida de outros. O que a gente precisa é discernir que essa oportunidade é aqui e é agora. Eu estou lendo um livro, Liturgia do Ordinário. Tish Warren. Misericórdia. Depois dessa aqui, ele diz: nós precisamos trazer o evangelho para a secularidade da nossa vida. Isso é celebrar o ordinário. O evangelho não pode ficar restrito a esse culto de 2 horas que nós temos aqui. A experiência de vida cristã não pode se resumir a esse encontro que você tem aqui. Essa medida precisa transbordar. Se essa medida não transborda, algum defeito, alguma deficiência tem nessa profissão de fé que você está fazendo quando você vem aqui. O evangelho precisa adentrar a secularidade da nossa vida. O evangelho tem que estar presente quando eu estou coando meu café. E agora eu descobri o aromatizante. Rapaz, caramelo, meu Deus. Quando você está fazendo o café, quando você está cozinhando, quando você está estudando, quando você está trabalhando, Natan, se o evangelho não poder fazer parte da secularidade da sua vida, você ainda não abriu o espaço necessário para que ele seja suficiente na sua vida. O evangelho precisa ser suficiente. E quanto mais eu busco isso, mais eu tenho bons olhos. Porque é a partir disso, é a partir daquilo que Cristo me ensinou, é a partir daquilo que Cristo me apresenta como verdade de vida, é a partir daquilo que Cristo fundamenta para que a minha vida passe por esse trilho. Não é a partir daquilo que eu penso,
não é a partir daquilo que eu acho, não é a partir daquilo que as pessoas dizem, é a partir daquilo que Cristo diz. E Ele está dizendo: se os seus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Por que é importante? Porque é importante ter bons olhos, pastor. Por que é importante ter bons olhos? Eu pergunto para a igreja: é mais fácil ter bons olhos ou desenvolver maus olhos? É mais fácil desenvolver maus olhos, sim ou não? Muito mais fácil, né? Mas vocês viram as características dos maus olhos? Principalmente essa: quem tem maus olhos não consegue desenvolver contentamento e equilíbrio. Então, se você perceber alguém da sua intimidade que está sem contentamento e sem equilíbrio, perceba, essa pessoa tem maus olhos para a vida. Ela precisa receber esse transplante que o Senhor pode fazer na sua vida hoje aqui. Que o evangelho que eu prego é poder de Deus. Eu não prego uma filosofia banal, não. Eu prego o evangelho que é poder de Deus, que é sobrenatural. Eu tenho convicção do que eu falo aqui. Por que é importante ter bons olhos? Porque os bons olhos trazem saúde mental, física, espiritual, matrimonial. Bons olhos. Engraçado, né? Quando a gente está casando, está tudo certinho, bonito. Está na maquiagem, mas está bonito. Cabelo liso, não é cabelo branco. Eu, por exemplo, usava o cabelo do Kleber Lucas, quadradinho. Cheio de marra. Que isso, varão? Varão cheio de marra. Relógio no pulso. Gostava de relógio, hoje eu não gosto, eu não uso tanto. Bonito, lá vem Ziara. E o negão aqui, que não chora naquele dia. Maravilhoso. Aí o pastor diz: como ministro do evangelho, vos declaro casados. Glória a Deus. Marido e mulher. Aí na hora de fazer as confissão, nós aqui, o pastor, a gente é mais moderno, até que ele venha. Mas lá, até que a morte os separe. Quero separar. Então vem à frente, vamos orar, fazer oração de despedida. Mata ele, Jesus. Mata ela, Senhor. Bons olhos. Por que é importante ter bons olhos? Porque bons olhos traz saúde mental, física, espiritual e matrimonial. Traz saúde matrimonial. Traz bênção para esse casamento aí. Olha para ele e olha para ela com bons olhos. Com os olhos que você teve naquele dia, daquela paixão arrebatadora. Que é uma coisa, é um negócio. Eu estou vendo isso de perto agora lá em casa. Tem que aguentar isso agora, né, irmão? É a fase, né? Nunca fui pai de adulto, estou sendo agora, né, irmão? E ele chega lá, e aí, pai? Pai? Olha aí, ó. Fala, Deus. Por que é importante ter bons olhos? Porque através de bons olhos eu consigo desenvolver saciedade. Você pode gritar saciedade? Grita. Saciedade. Isso. Eu desenvolvo saciedade quando eu tenho. Pronto. Desenvolvo saciedade quando eu tenho bons olhos. Viu, irmã, irmão? Então, está faltando contentamento, saciedade. É porque tem olhos maus na história. Você precisa mudar, você precisa rever. Porque se eu tenho bons olhos, eu consigo desenvolver saciedade. Não é não, pastor? Eu estou querendo desenvolver saciedade sem ter bons olhos. Impossível. Porque saciedade, ela habita na luz, na clareza, na pureza. A saciedade habita aí. E por último, porque eu preciso ter bons olhos? Porque só com bons olhos eu contemplo o único digno da minha adoração. Isto é, as distrações
não se tornarão meus ídolos para tomar o lugar do único que é digno da minha adoração. Só com os bons olhos eu consigo contemplar de verdade quem Ele é. Não adianta. A religião pode fazer de tudo para tentar te envolver e te persuadir acerca do Deus que nós pregamos. Ele quer se revelar a cada um de nós. E para que isso aconteça e você contemple a essência dele, você precisa ter bons olhos. Eu fiquei terrivelmente abismado com o que Jeremias disse, Jeremias 10:6. Jeremias 10:6, olha o que ele disse. Não há absolutamente ninguém comparável a ti, ó Senhor. Tu és grande, e grande é o poder do teu nome. Amém ou não amém? Você está preparado? Fica de pé, eu vou orar e já encerrar. Vamos ler esse aí? Vamos ler esse versículo bem forte? Vamos ler? Termina de levantar e nós vamos ler. Bem forte, bem forte. Eu preciso ter bons olhos. Por que é importante ter bons olhos? Porque só com bons olhos. E esse só aqui é uma dissertação minha. Só com bons olhos eu contemplo o único digno da minha adoração. Isto é, as distrações não se tornarão meus ídolos. E aí essa igreja vai gritar esse versículo com força aqui agora. Porque este aí, como Jeremias disse, é o nosso Deus, o único digno da nossa adoração, o único digno do nosso louvor. Vamos lá no 3? 1, 2, 3. Não há semelhante a ti, ó Senhor, tu és grande, e grande teu nome. Só os homens dessa igreja, porque aqui tem homem, irmão. Glória a Deus. Vamos lá, só os homens no 3. 1, 2, 3. Ninguém há semelhante a ti, ó Senhor. Tu és grande, e grande é o nome dele. Aleluia. Só as mulheres, vamos lá. 1, 2, 3. Ninguém há semelhante a ti, ó Senhor. Tu és grande, e grande é o nome dele. Você pode fechar aí os seus olhos. Pode fechar os seus olhos aí, eu vou ler um salmo aqui. E encerro lendo esse salmo. Você está falando o que para ele aí? Tem o que você falar para ele aí? O que tem para você falar para ele aí? Único, tu és o único. Meu Deus. Fica à vontade, não estou dando spoiler não, fica à vontade. Que Deus ministrar no coração de vocês. Segura só para eu ler, enquanto os irmãos estão aí. Eu vou só ler esse salmo. Salmo 48, é Bíblia, irmão. Tome Bíblia. Grande é o Senhor e muito digno de louvor na cidade do nosso Deus, no seu santo monte. Formoso de sítio e alegria de toda a terra é o monte Sião sobre os lados do norte, a cidade do grande rei. Deus é conhecido nos seus palácios por um alto refúgio, porque eis que os reis se ajuntaram. Eles passaram juntos, viram-no e ficaram maravilhados. Ficaram assombrados e se apressaram em fugir. Tremor ali os tomou, dores como de mulher de parto. Tu quebras as nau de Tarsis com o vento oriental. Como ouvimos, assim ouvimos na cidade do Senhor dos Exércitos, na cidade do nosso Deus. Deus a confirmará para sempre. Lembramo-nos, ó Deus, da tua benignidade no meio do teu templo. Segundo é o teu nome, ó Deus, assim é o teu louvor. Até os fins da terra a tua mão direita está cheia de justiça. Alegre-se, ó monte Sião, alegre-se, ó filhas de Judá, por causa dos teus juízos. Rodeai Sião e cercai-a, contai as suas torres, marcai bem os seus antemuros, considerai os seus palácios, para que conteis a geração seguinte, porque este Deus... Quem pode? Quem pode? Quem pode? Quem pode? Quem pode? Quem pode? Eita!
Pai. Misericórdia. Levante as mãos lá em cima. Ai, Jesus, ô vontade, hein? Ô vontade! Uou! Cadê o gaiteiro? Não, não toca não, gaiteiro. Não toca não, pelo amor de Deus, toca não. Amanhã todo mundo trabalha, misericórdia, meu Deus. Oh Deus, nós aqui estamos. Obrigado por esta hora, por essa palavra, por essa igreja, por esse momento. Faça um transplante em nós, Senhor, para que a gente entenda cada dia, uma vez por todas, que se nós tivermos bons olhos, todo o nosso corpo terá luz. Muda a realidade da nossa contemplação, Senhor. Muda a realidade da nossa vida, como essa oportunidade que o Senhor nos oferta. Nós te pedimos em nome de Jesus, meu Pai. Ei! Tu és o único, incomparável és a minha vida. Meu coração não cabe outro.